Já fazem 3 meses que eu comprei e tô usando o meu Acer Nitro V com a RTX 4060. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as qualidades e defeitos dele. Inclusive, eu finalmente consegui entender o porquê que você compraria ou não esse notebook. E como eu falei, vou explicar todos os defeitos dele, porque ele tem alguns que até te impede de usar ele sem que ninguém perceba. Já vai jogar de novo? Mas relaxa, eu consegui resolver isso e consegui fazer ele sair disso para isso. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Bom, aqui na minha mão tá o Acer Nitro V com RTX 4060. Um notebook que tá na mesma faixa de preço de notebooks que tem construções melhores, mas não tem a mesma placa, ou até mesmo de notebooks que tem a mesma construção, mas são mais fortes. Por que é que você compraria esse notebook? Será que ele vale a pena? Olha, no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse notebook ainda tá num preço muito bom, tá? Ele tá custando em torno de R$ 5.500 no Mercado Livre, olha aí o preço dele. E também às vezes na Amazon tá em promoção, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde estiver mais barato. Mas será que vale a pena comprar para 2026? Será que é melhor ir nele ou no Alienware 16 Aurora? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? O que esse notebook tem? O que ele não tem? Vamos começar tirando logo a ferida e tocando na ferida? Vamos ver os pontos negativos desse notebook? E bom, o primeiro defeito desse notebook tá na sua construção, mas não porque a construção dele é horrível, tá? Não é. É uma construção toda de plástico, tanto na parte de baixo como na parte de cima, e tem boas conexões também, né? Nós temos aqui USB tipo A numa lateral, com entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral todas as outras conexões, tem até RJ45 para quem precisa, saída HDMI, duas USB-A, USB-C que é full function, então transmite dados, imagem, carrega, e tem também aqui uma entrada proprietária para o carregamento, mas não é isso aqui não em relação à construção, mas é em relação à tampa traseira especificamente. Olha que nojeira de tampa traseira. Gente, ela pega muita marca de dedo. Ah, Felipe, mas isso aí não é ponto negativo, isso aí é besteira. Eu sei, para algumas pessoas é, mas para outras não. Eu particularmente não me importo com isso, eu tô sempre limpando o notebook aqui para poder deixar ele bonitinho para vocês, apresentável, mas no meu dia a dia eu nem limpo muito aqui, porque eu sei que sempre pega marca de dedo e eu não ligo, mas tem pessoas que ligam. E esse notebook, gente, pega muita marca de dedo nessa tampa traseira e também risca muito facilmente, tá? Se você colocar ele na sua mochila sem proteção nele, sem nenhuma capinha, e você colocar junto sua chave, moeda, essa tampa risca fácil. Então, esse é o principal ponto, primeiro principal ponto negativo dele, é que é um notebook que realmente, infelizmente, pega muita marca de dedo e que a tampa traseira é um pouco frágil. Mas, o segundo defeito dele talvez seja bem pior do que esse. Que quando você liga ele, às vezes, ou abre um jogo, parece que ele está decolando. Mas tem como resolver. Olha isso, o jogo tá abrindo agora. Eu não sei se vocês conseguem ter a dimensão do quanto barulho esse notebook tá fazendo. Mas é muito barulho. E esse é o principal defeito dele. Assim, sério. Porém, tem como resolver, como eu já mostrei pra vocês. Eu posso até demonstrar novamente aqui. Mas é muito barulho assim. Se você não configurar direito, se você simplesmente colocar ele na sua mesa e abrir um jogo, como eu tô abrindo aqui agora, o Ark Raiders, e começar a jogar, cara, você vai se surpreender. O bicho faz muito, mas é muito barulho mesmo. Isso no menu inicial, tá? Eu nem comecei a jogar ainda. Nossa senhora. Olha isso. Mas tem como resolver, meus amigos. Como é que você vai resolver? Primeiro, você vai pegar aqui, ó. Ele deu até uma acalmada aqui agora. Deu até uma, ó, acalmou aqui. Primeiro, vocês vão pegar um suporte, pode ser ventilado ou esses mais simples. Vou deixar duas opções aqui na descrição, tá? Use o seu notebook, use o seu Acer Nitro num suporte. Primeiro, porque naturalmente ele vai fazer menos barulho, porque vai estar ventilando mais e ele vai poder colocar a ventoinha numa velocidade menor, tá? Isso já no automático. Então na hora que você colocar ele em cima do suporte, depois de alguns segundos, ele já vai começar a fazer menos barulho. Então eu vou fazer isso aqui agora. Colocar aqui em cima do suporte. Ok. Esconder aqui o fio, pronto. Já assim ele já vai ventilar mais. Depois você vai clicar no botão Nitro aqui em cima do teclado para poder abrir o NitroSense. Vamos ver se ele vai abrir aqui o NitroSense. Está carregando. Aqui, ó, abriu aqui o NitroSense. E aqui no NitroSense você vai vir em
cenário, você vai verificar aqui se está no modo desempenho, para você jogar com o máximo desempenho, mas aqui ó, em controle da ventoinha é o que você quer. Tá vendo que está no automático? Olha, no automático, ele está ali mais ou menos a 4.900 RPM, a ventoinha, e o jogo, no menu inicial aqui, tá pegando 67 graus do processador. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou colocar aqui no personalizado, e eu vou diminuir aqui, olha, para mais ou menos, um pouco menos do que a metade aqui, tanto no processador como na placa de vídeo. Vou deixar abaixo dos 4.000 RPM, ó. Vou deixar mais ou menos 3.900 RPM, mais ou menos, tá? Olha, ficou já extremamente silencioso. E se eu voltar para o jogo, eu não tive quase alteração. Foi para 72 graus agora, 71, 68. Então alterou 1 grau ali mais ou menos. Só que vai ficar tão bom quanto antes a ventilação, porque eu coloquei ele em cima de um suporte. Agora o vento entra aqui muito mais facilmente. Eu posso diminuir a velocidade da ventoinha, né? E agora sim, eu posso colocar aqui para jogar. Vou puxar aqui uma partida com o meu armamento gratuito aqui para não perder, né? Meu armamento. E inclusive o jogo, olha, nas configurações nesse momento, em gráfico, deixa eu ver aqui como é que tá. Tá com tudo no alto, o DLSS ligado no modo qualidade, o Ray Tracing tá dinâmico e médio, e vamos ver como é que é, vamos ver se eu vou precisar ligar o Frame Generation, vamos ver como é que vai sair. E tá aqui, com tudo no alto, o Ray Tracing tá ligado no médio, né, então não sei muito bem todas as texturas do Ray Tracing que ele liga, sem ligar Frame Generation nem nada, tá aqui a 75, 77, 78, 80 FPS, o que pra mim, nesse jogo, sinceramente, tá mais do que suficiente. Mas o mais importante da gente observar aqui é a temperatura, olha. 77, 80 graus, tá muito tranquilo. Se o dia estiver mais quente, você perceber que tá subindo muito a temperatura do processador, aí você pode vir aqui e aumentar um pouco a temperatura da CPU, a rotação da CPU, ó. Continuou bem mais baixo do que estava antes. Bem mais baixo mesmo o volume. E vamos ver, jogando um pouco aqui, como se mantém a temperatura. Se ele vai se manter sempre abaixo dos 80 graus, que eu acredito que sim. Que ele vai manter sempre abaixo dos 80 graus, e para efeito de comparação, eu vou colocar aqui o volume em 40 do notebook, vou jogar aqui, vocês vão conseguir ouvir o barulho tanto da ventoinha como do notebook para vocês terem essa comparação e ver se o barulho da ventoinha está ou não mais alto do que o barulho do jogo, que nesse momento não está mais alto do que o barulho do jogo, tá? Então, dessa forma, você resolve o problema dele fazer muito barulho, mas se você deixar ele no automático, colocá-lo logo direto na mesa, meus amigos, vocês vão se surpreender. Que o bicho é muito barulhento, tá? Mas tá aí, 90 FPS. Mais do que suficiente para mim. Agora, se eu quiser, claro, posso vir aqui em gráfico. E eu posso, por que não, ligar aqui, ó, o Frame Generation em 2x. Aí, pronto. 130 FPS. Tô jogando um jogo desse. De certa forma é um jogo competitivo, né? A mais de 120 FPS. Porém é um jogo bem pesado e tudo mais. E tá rodando liso. Simplesmente liso, 140 FPS, temperatura 76 graus. Maravilhoso. Aí eu resolvi... Opa, achei que era um cainho. Aí eu resolvi o problema, né? 150 FPS. Tá doido. Muito top, muito capaz. Muito capaz, mas tem que configurar. Não é só sair usando. De bônus, o último defeito que eu acho que esse notebook tem é o seguinte. Ele tem uma ótima tela. Isso não tem o que falar. A tela dele é ok. Não é a melhor tela dessa categoria. Tem notebooks com telas melhores, mas nem de longe é uma tela ruim, tá? Aqui nós temos uma tela de 15 polegadas de 165 Hz com boa amostragem de cor, mas não é 100% sRGB, é 45% NTSC. Mas qual que é o defeito então que você vai falar da tela, Felipe? É porque essa tela não é a pior, mas poderia muito bem ser melhor do que essa. Todos os concorrentes, principais concorrentes desse notebook, já tem telas 100% sRGB, o que significa que já vem muito bem calibrada para quem vai editar vídeo e foto profissionalmente, e também são telas de 16 polegadas, na proporção 16:10. Vou dar o exemplo do Alienware 16 Aurora, que é um notebook que concorre com esse. As pessoas às vezes pensam, será que eu compro um 16 Aurora ou um Acer Nitro V? A tela do 16 Aurora é melhor. Tá? Apesar de não ser 165 Hz, né? A do Aurora é 120, a do Aurora é maior, é uma tela de 16 polegadas, tem uma proporção maior. Essas telas de 15 polegadas eu acho que já estão muito antiquadas, já estão muito ultrapassadas. A quantidade de borda que se forma, tanto na parte inferior como na parte superior, é muito grande. Enquanto uma tela de 16 polegadas 16:10, basicamente torna o notebook no mesmo tamanho desse, né? Não aumenta muito o tamanho do notebook, mas aumenta a proporção da tela, tendo um espaço melhor para trabalhar e dando um visual
visual muito melhor. Então, isso aqui é o último defeito que eu acho que vale muito a pena falar dele. A tela não é a melhor da categoria, não porque a tela é ruim, a tela é muito boa, mas poderia ser muito melhor, como é o caso do Aurora, por exemplo, tá? Então, fica essa dica até para Acer, no próximo modelo, nas próximas atualizações, tragam telas de 16 polegadas, porque hoje virou padrão no mercado. Ok, passados os defeitos, o notebook obviamente tem muitas qualidades também. E a primeira delas é algo que faz com que você consiga levar ele de uma forma muito fácil para todo lugar que você vai, o que é perfeito para quem é estudante ou para quem trabalha com esse notebook. Agora, uma grande vantagem também do Acer Nitro V, de modo geral, é carregar o USB-C, né? Coisa que o concorrente dele, o Lenovo Lock, não faz. Eu já tô cansado de falar isso aqui, mas isso é algo muito bom, salva muitas vezes. Teve um dia que eu fui viajar e esqueci de levar o meu carregador do Acer Nitro V. Inclusive joguei com o Acer Nitro V dentro do avião, tentei abrir até um Horizon Zero Dawn, vocês estão vendo aí. Não era este modelo, mas era um Acer Nitro. E aí quando eu cheguei no lugar que eu fui viajar, eu vi que eu não tinha levado o carregador do notebook. E aí eu usei o carregador do meu celular. Bom, não deu para eu jogar jogos com tudo no máximo lá e extrair 100% da potência do notebook porque eu não estava com o carregador dele. Mas pelo menos eu consegui usar ele para trabalhar, para fazer minhas thumbnails, para poder editar meus vídeos, porque eu tinha carregador, né? Então, realmente, fica como dica, sabe? Compre um carregador, pode ser uma caixinha de carregador de mais de 100 watts ou uma power bank como essa aqui, ó, de 145 watts. Vou deixar a recomendação aqui na descrição. E aí sim, quando você conectar na USB-C dele, ele vai começar a carregar. Você não vai extrair 100% da potência dele, mas isso vai te salvar muitas vezes. É um ponto positivo desse notebook. Mas essa segunda vantagem desse notebook é simplesmente a maior vantagem dele. E a maior vantagem dele em relação a qualquer outro concorrente nessa mesma faixa de preço. Olha, para pensar. Se você compara ele com o Alienware 16 Aurora, o Alienware tem uma construção melhor, ele tem uma tampa em metal. O Alienware também carrega USB-C, tem uma ótima tela que inclusive é 100% sRGB, faz menos barulho. Ora, então por que é que você escolheria comprar um Acer Nitro V ao invés de um 16 Aurora? Por conta de uma coisinha, a placa de vídeo dele. Essa daqui é uma RTX 4060. E não é só porque a 4060 é melhor do que a 4050, mas porque a 4060 tem algo que a 4050 não tem. A RTX 4060 tem 8 GB de VRAM, coisa que você só vai ter no Alienware 16 Aurora se pegar a versão do Alienware 16 Aurora com a RTX 5050, que daí custa mais de R$ 7.500 a R$ 8.000 reais. Isso quando está num bom preço. Enquanto o Acer Nitro V, você já consegue ter uma placa com 8 GB de VRAM pagando nessa faixa dos R$ 5.500. E o que muda na sua vida? Bom, para mim, Felipe, na hora de trabalhar, muda que eu consigo abrir muito mais projetos ao mesmo tempo que utilizem a placa de vídeo. Como ela tem mais memória RAM dentro da placa, eu consigo armazenar mais coisas dentro da placa de vídeo enquanto eu estou trabalhando. Então, no próprio Photoshop, como está aberto aqui agora, eu consigo abrir inúmeros projetos ao mesmo tempo, porque eles vão armazenar essas informações dentro da placa. No próprio Premiere Pro, por exemplo, eu também consigo colocar muito mais efeitos, editar vídeos muito mais longos, com muita mais camadas, e na hora de fazer o render, fazer esse render de uma forma mais rápida. E para jogar é o verdadeiro motivo dessa diferença gigantesca. Um notebook com RTX 4050 só tem 6 GB de memória RAM dentro da placa, aqui nós temos 8. Esses 2 GB é mais do que o suficiente para fazer com que você consiga jogar no Acer Nitro V jogos como Alan Wake 2 e até mesmo Indiana Jones, que são 2 exemplos de jogos que utilizam mais do que 6 GB de VRAM e que em notebooks como o próprio Acer Nitro V com 4050 ou até mesmo o Alienware 16 Aurora com 4050 podem ser que não abram direito. Eu já tentei abrir aqui algumas vezes o próprio Indiana Jones no Acer Nitro V com 4050 e o jogo crasha toda vez que eu vou mudar alguma configuração ou toda vez que eu chego numa parte mais pesada, porque esgota a quantidade de memória RAM que aquela placa tem. E essa é uma grande diferença da versão com 4050 do Nitro V para essa ou de qualquer outro notebook nessa faixa de preço. Você está levando de fato e está pagando a mais aqui do que a versão com 4050 para levar 8 GB de VRAM. Gente, isso aqui significa não só que você vai fazer mais coisas na hora de trabalhar ou jogar, mas significa também longevidade. Ele vai durar mais tempo. Jogos ultimamente mais novos estão utilizando muita VRAM e pode ser que no futuro próximo lance jogos novos que você queira jogar que precisam de mais do que 6 GB e aí, meus queridos, o Acer Nitro V com 4060 vai fazer ainda mais sentido, vai fazer ainda mais diferença. E essa é a principal qualidade dele, sem sombra de dúvidas. E como eu falei, por ter essa quantidade, gente,
aqui roda tudo, tá? Eu consigo realmente jogar qualquer coisa. Vocês já viram no começo eu jogando Ark Raiders, que eu tô jogando bastante, e aqui roda perfeito com o Frame Generation ligado a mais de 140 FPS, mas qualquer jogo existente hoje para PC, esse notebook aguenta rodar. Na grande maioria com gráficos médios ou altos, e dependendo do jogo, até mesmo gráfico ultra é possível jogar aqui. É muito capaz mesmo. E para trabalho também é excelente. Além disso, esse notebook tem vários bônus, tá? Ele tem um teclado que é retroiluminado, mas é laranja, tá? Então assim, não dá pra trocar a cor do teclado, mas pelo menos é retroiluminado. Pra quem usa de noite, isso aqui é bacana. É um notebook leve, pesa 2,1 kg mais ou menos. Muito bom, tá? Bem mais leve do que alguns concorrentes como o TUF F16, ele é mais leve, isso aqui é um ponto positivo. Como eu falei, tem ótimas conexões bem completas mesmo. Tem a questão de que o ar aqui às vezes bate na tela, mas eu já provei pra vocês que isso não faz diferença. A superfície desse notebook se mantém muito fria, mesmo jogando com ele, né, por várias horas. Já tem vídeo aqui no canal jogando vários jogos com esse notebook, onde eu medi a temperatura da superfície e ele se manteve muito agradável. É um notebook, sim, frio, que faz muito barulho, mas que tem como resolver e que, sinceramente, eu acho que para finalizar esse vídeo com a conclusão final sobre o Ace Nitro V, ele é um notebook para quem não quer e não precisa comprar aquele que tem a maior quantidade de recursos ou a melhor construção. Ele quer um notebook que cumpra o papel dele e que principalmente vai durar mais tempo. Se você está pensando, você tem ali 5.000, 5.500 reais e quer um notebook para durar a maior quantidade de tempo possível, o Ace Nitro V com 4060 eu acredito ser uma das melhores opções para você. Por exemplo, você pode comprar outro notebook com o RTX 4050, que seja mais completo em relação a recursos ou até mesmo a construção do que esse, que tenha tela melhor, mas ele não vai durar tanto tempo quanto esse, porque esse tem mais VRAM, o que no sentido de jogar vai fazer muito mais sentido. Agora, Felipe, eu só trabalho com notebook. A versão 4060 faz diferença? Faz, mas dependendo do seu trabalho, não faz tanto assim. Às vezes vale a pena pegar um notebook mais bem construído, com uma tela melhor, como é o caso do Alienware 16 Aurora. Então, essa é a minha conclusão. Se eu, Felipe, trabalhasse com coisas que não precisam realmente de tanta VRAM, eu iria no Aurora, tem uma construção melhor, tem uma tela melhor e tudo mais. Mas se eu quero longevidade ou também jogo com o notebook, e no Ace Nitro V com 4060 é uma das melhores opções. Você vai realmente ter um notebook que vai durar bastante tempo e que é muito capaz de rodar tudo hoje em dia. Você concorda comigo? Não concorda? Depois desses 3 meses, eu continuo recomendando muito o Ace Nitro V com 4060, apesar dos defeitos dele. É só isso que você precisa saber, os defeitos. Tem que saber que tem defeito e tem que saber quais são esses defeitos. Se eles te afetam muito, não compre. Mas se eles não te afetam, pode comprar e ficar tranquilo. Eu sei que muita gente comprou esse notebook na Black Friday de 2025. Se você comprou, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você está curtindo ele ou não. Deixa o like, se inscreve no canal, links aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Estamos chegando próximo do Natal já, né? Caramba, acabou o ano.